Bom, pessoal, então definitivamente bom dia. Sejam bem-vindos a todos, né, e a todas para mais uma aula de teoria da contabilidade. Hoje nós vamos ter aí a apresentação de um grupo, né, composto aí pela Layara, né, se não me engano a Ivanete e também deixa eu ver aqui certinho, que hoje vai falar sobre um tema bem importante, evidenciação, tá? Então, basicamente, a gente já vai iniciar, pessoal, justamente para a gente ter aí a apresentação de vocês. Eu vou estar falando depois, complementando no final, e aí a gente finaliza a nossa aula desse tema importante, tá? Até hoje eu me confundi com a questão do horário, achei que seria a questão das 7 horas, né? E aí depois eu fui ver aqui e depois me confirmaram, professor, é às 9 horas na terça, tá? Mas tranquilo aí, a gente já tinha deixado já definido aí, né, para 7 horas, então era o horário das 9 horas. Então hoje nós temos aí a apresentação da Layara, Ivanete e a Franciele, tá? Então vai falar um pouquinho aí sobre a questão da evidenciação disclosure, né? Esse tema aí, ele tem bastante referência à questão do conteúdo no livro do Eudícibus, Teoria da Contabilidade, até o professor Ivan colocou aí, na 11ª edição, tá? Então, basicamente, a gente vai estar falando, acredito que as meninas vão estar detalhando aí um pouquinho para a gente, como eu falei para vocês, e aí no final a gente vai estar passando, né, complementando mais alguma coisa aí sobre esse tema importante, tá ok? Então, vou deixar aí à disposição de vocês, meninas, tá? Na hora que quiser projetar aí o PowerPoint, e aí vocês podem estar começando a apresentação, tá ok? Quem que é que vai estar projetando aí? A Franciele? Tranquilo. Bom dia a todos, meu nome é Franciele. A gente vai estar, nosso grupo vai estar falando sobre a evidenciação, né? E eu vou começar. Eu tô vendo que a tela tá preta, para vocês também tá assim? Isso, tá preta a tela. Qualquer coisa você fecha e abre de novo. Se ficar preta, aí você pode apresentar naquele modo mais simplificado, tá? Agora tudo ficou preto. Tá meio lento aqui o computador. Se algum das componentes tiver também o slide, quiser compartilhar e passando para a colega, tá? Fica à vontade aí. Eu vou deixar assim, não vou mexer Pode ser. muito não. Isso, pode deixar assim, já acredito que todo mundo tá vendo aí, né? Na área contábil, a evidenciação está ligada, né, aos objetivos da contabilidade, com a garantia, né, de informações diferenciadas para diversos usuários. A evidenciação das demonstrações contábeis pode ser apresentada de várias formas e métodos, entre os quais destacam-se as formas e apresentação das demonstrações contábeis.
Uma divulgação apropriada deve estabelecer para quem a informação é dirigida, qual a finalidade e quanta informação são necessárias. A contabilidade deve ser vista como um sistema informacional dentro da organização. Nesta visão sistêmica, o principal recurso a ser processado é a informação, que gera informações oportunas. O conceito torna evidente, mostrar com clareza, é aquilo que não oferece dúvida, que se compreende prontamente. Essas definições servem para entendermos o que é evidenciar. Por analogia, podemos concluir que evidenciação tem como sinônimo a divulgação com clareza e com compreensão imediata do que se pretende comunicar. Na área contábil, evidenciação está ligada aos objetivos da contabilidade, com garantia de informações diferenciadas para diversos usuários. O Accounting Research Study número 1, editado pelo AICPA em 1961, estabelece na página 50: os demonstrativos contábeis deveriam evidenciar o que for necessário, a fim de não torná-los enganosos. Hendrick se destaca as seguintes situações que poderia tornar enganosos os demonstrativos, se não reveladas. O primeiro é o uso de procedimentos, que afeta materialmente as apresentações de resultado ou de balanço, comparados com métodos alternativos que poderiam ser supostos pelo leitor, na ausência da evidenciação. O segundo é a mudança importante nos procedimentos de um período a outro. O terceiro é os eventos, significativo ou relações que não deveriam dar atividades normais. O quarto contratos especiais ou arranjosos que afetam as relações de contratantes envolvidos. O quinto, mudanças relevantes ou eventos que afetariam normalmente as expectativas. E o sexto, as mudanças sensíveis na atividade ou operações que afetariam as decisões relativas à empresa. O tipo e a quantidade de evidenciação, como muito bem insiste o autor citado, depende em parte de quão certificado o leitor passa ao seu interpretar dados contábeis. Agora eu passo a palavra para a Ivanete. Bom dia a todos, eu vou dar continuidade. Faço isso. Tá. A interpretação das demonstrações contábeis é a tarefa única e exclusivamente reservada aos expertos em contabilidade e finanças, que deveriam ser os intermediários entre as empresas e os donos de recursos, assessorando esses últimos nas análises. Com relação à quantidade de evidenciação, muitas expressões e conceitos têm sido utilizados. Alguns falam em evidenciação adequada, que é adequate disclosure, outros em evidenciação justa, fair disclosure, e outros ainda em evidenciação plena, full disclosure. Na verdade, não existe diferença efetiva entre tais conceitos, embora tenham sido utilizados com significados distintos. Toda informação para o usuário precisa ser ao mesmo tempo adequada, justa e plena, pelo menos no que se refere ao detalhe que está sendo evidenciado. Afinal, o sentido da evidenciação é que a informação que não for relevante deve ser omitida a fim de tornar as demonstrações contábeis significativas e possíveis de serem entendidas plenamente.
Um desafio ao processo da evidenciação é definir que a informação interessa a cada tipo de usuário. Os usuários internos podem estar mais interessados em informações que possam ser utilizadas no processo de administração, medindo o desempenho gerencial em anos sucessivos e projetando desempenhos futuros, traçando metas e objetivos. Já usuários externos podem estar mais interessados em prever a capacidade de geração de caixa futuro da empresa ou sua capacidade de pagamento de dívidas no futuro. Existem vários métodos existentes disponíveis da evidenciação. Evidenciação das demonstrações contábeis. Os métodos mais importantes são os seguintes: a forma e a apresentação das demonstrações contábeis, a informação entre parênteses, as notas de rodapé ou explicativas, quadros e demonstrativos suplementares, comentários do auditor e relatórios da administração. Já que no Brasil prevalece a ideia que a evidenciação é quase sinônimo de notas explicativas, quando, na verdade, a evidenciação principal está contida nos próprios relatórios formais. É necessário definir brevemente o conteúdo de 10 formas de evidenciação. A primeira forma é a forma e apresentação das demonstrações contábeis, que, por sua vez, deverão conter a maior quantidade de evidenciação, pois é uma maneira de colocar as demonstrações numa ordem que melhora a visualização de uma correta interpretação. Para isso, deve-se utilizar uma terminologia simples e objetiva. Por exemplo, no balanço patrimonial, poderíamos subtrair do ativo corrente ou passivo corrente para chegarmos ao capital de giro líquido. Ao passo que na demonstração de resultados, poderíamos realizar um esforço para classificar despesas fixas e variáveis, que é a classificação mais importante para o usuário da informação contábil, pois lhe permite prever de que forma mudarão a despesa e o resultado se houver a flutuação na demanda, que é a receita de vendas. Foi esquecido de colocar a informação entre parênteses, mas eu vou citar ela também. As informações entre parênteses apresentam-se inseridas no corpo das demonstrações contábeis tradicionais. Pode servir como maiores esclarecimentos acerca do título de um grupo. Deve aparecer bem curtas e breves. Poderíamos colocar, por exemplo, entre parênteses, avaliados pelo método PEPS ou por outro porventura utilizado. Outras formas de evidenciação parentéticas referem à informação de que este ou aquele item está penhorado ou que de certa exigibilidade tem direitos e prioridades sobre outros. Outro tipo de evidenciação refere aos detalhes relativos a um ou mais itens incluídos em uma classificação genérica, avaliações alternativas, tais como os custos de reposição ou valores de realização. Já nas notas explicativas, o objetivo é evidenciar a informação que não pode ser apresentada no corpo dos demonstrativos contábeis, ou se fizéssemos, diminuiríamos sua clareza. Segundo Heidrich, as vantagens principais da nota explicativa são as seguintes: a apresentação de informação não quantitativa como parte integral dos relatórios contábeis, a evidenciação das qualificações e restrições para certos itens nos demonstrativos, a evidenciação de maior volume de detalhes do que poderíamos apresentar nos demonstrativos e a apresentação da informação quantitativa ou descritiva de importância secundária. Os tipos mais comuns de nota explicativa são os seguintes: a explanação de técnicas ou mudanças nos métodos, explanações sobre direitos de credores e ativos específicos aos direitos de prioridade, a evidenciação de ativos ou passivos contingentes, a evidenciação de restrições para o pagamento de dividendos, as descrições de transações que afetam o capital e os direitos dos acionistas e a descrição de contratos. No entanto, apesar de ser bastante útil, a nota explicativa, o uso exagero de nota explicativa pode levar à entidade também algumas desvantagens, que podem ser muito bem observadas na dificuldade de leitura e interpretação dos termos contextualizados. Agora, quem vai dar continuidade é a Layara. Bom dia. Bom, vamos lá. Demonstrações e quadros suplementares são bastante interessantes. Nos quadros suplementares, podemos apresentar detalhes de itens que constam das demonstrações tradicionais e que não seriam cabíveis no corpo dessas. Já as demonstrações suplementares podem ser
de utilização mais ambiciosa, servindo para apresentar os quadros completos contábeis. Digamos sobre outra perspectiva de avaliação, corrigidos pelo nível geral de preços ou a custos de reposição, entre outros. Comentários do auditor serve apenas como fonte adicional de disclosure para informação de efeito relevante por ter utilizado métodos contábeis diversos dos geralmente praticados, efeito relevante por termos mudado de um princípio para outro, diferença de opinião entre o auditor e o cliente com relação à aceitabilidade de um ou mais de um dos métodos contábeis utilizados nos relatórios. É claro que os dois primeiros são contidos nos próprios relatórios. Trata-se de dupla evidenciação para maior segurança do usuário. Quanto à última, se o auditor não conseguir persuadir o cliente a utilizar o critério preconizado, e desde que a mudança de critério não esteja declarada em notas explicativas, deverá apontar o fato na opinião. A última forma de evidenciação, relatório da administração, engloba normalmente informações de caráter não financeiro que afetam a operação da empresa, expectativas com relação ao futuro no que se refere à empresa e ao setor, planos de crescimento da companhia e valor de gastos efetuados ou a efetuar no orçamento de capital ou em pesquisa e desenvolvimento. Essas evidenciações são de relativa importância, desde que não sejam auditadas ou não estejam sujeitas à revisão do auditor, pois normalmente são enviesadas pelo lado do otimismo inconsequente, sendo comum frases como essa: confiamos que continuaremos a apresentar um desenvolvimento favorável de nossas operações no futuro, e outras do gênero. Embora deva ser encarada com cautela, este tipo de evidenciação não deixa de ser interessante por apresentar indícios de política da empresa que podem auxiliar o usuário a formar uma tendência. No Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, ao tratar das notas explicativas, forma talvez principal de evidenciação, estabelece que estas deverão indicar pelo menos: primeiro item, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente os estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos e dos ajustes para atender às perdas prováveis na realização de elementos do ativo. Segundo, os investimentos em outras sociedades, quando estes forem relevantes. Terceiro, o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações, o ônus reais constituído sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes, a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações de longo prazo, as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício, o número, as espécies e as classes das ações de capital social, os ajustes de exercício anteriores e os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e sobre os resultados futuros da companhia. A contabilidade reconhece que a empresa é um instrumento apto a adicionar valor aos fatores manipulados, embora este valor seja reconhecido, usualmente, no ponto de venda ou de prestação de serviço. A melhor forma de entendermos certos desvios desta prática usual é termos em mente os 3 parâmetros fundamentais para reconhecimento da receita, isto é, existência de um valor objetivo de mercado, desenvolvimento de grande parte do esforço relativo ao ganho da receita e, finalmente, possibilidade de estimar as despesas associadas com a produção daquela receita. A evidenciação é um capítulo de teoria da contabilidade. Uma boa evidenciação pode auxiliar a traçar tendências de maneira mais adequada. A evidenciação é uma condição que está acima dos próprios princípios e que está intimamente ligada às necessidades informativas dos usuários, variáveis no tempo e no espaço. Certamente, o investidor de hoje é muito mais exigente e sofisticado em termos de informação do que o de 50 anos atrás. O de amanhã será mais do que o de hoje. À medida que se aguçam os instrumentos de análise de investimentos e financeira em geral, o investidor toma suas decisões baseadas na maior e na melhor quantidade possível de informação.
Quanto mais evidenciação, disclosure ou clareza de informações contidas em nossas demonstrações financeiras, mais fácil e mais ágil ficará a tomada de decisões dos gestores. Além de demonstrar a qualidade da informação contábil, demonstrando de maneira internacional e uniforme dados que não são revelados simplesmente nas demonstrações financeiras publicadas. Assim, concluímos que a evidenciação é um compromisso inalienável da contabilidade com os seus usuários e com os próprios objetivos. As formas de evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora as demonstrações formais, a fim de propiciar uma base adequada de informação para o usuário. Ocultar ou fornecer informação demasiadamente resumida é tão prejudicial quanto fornecer informação em excesso. É preciso limitar a quantidade e a qualidade das informações suplementares, a conjunto digerível e objetivo de informações. E é isso, professor. Tranquilo, meninas. Parabéns aí pela apresentação. Eu até peço para vocês voltar lá no segundo slide, tá? Para a gente fazer alguns comentários. E já como sugestão, quando vocês forem fazer slides, vocês não acrescentam muito texto, tá? Esse segundo aí, ó, ele já até ficou bom, tá? Mas vocês podem fazer mais quantidade de slide para que fica mais destacado. Vocês podem ver que essas primeiras aí, ó, ficou umas letras maiores. Então, para quem está acompanhando a apresentação de vocês, vai também fazer uma prévia leitura, além de vocês estarem apresentando, tá? Mas desde já, parabéns aí pela apresentação de vocês. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Sobre essa questão da evidenciação, né? Até depois eu vou mostrar para vocês no site J. Macedo, lá da Farinha Dona Benta, vou mostrar aí para quem não viu, a questão das notas explicativas no real, tá? Mas se a gente for perguntar em si, o que representa a evidenciação, né? Então, no campo da contabilidade, quando a gente fala o termo evidenciação, ele vai implicar o quê? Né? Na comunicação de algum fato, né? Ou evento sobre uma organização, sobre uma empresa, para o leitor, né? O que isso se refere? Torna-se capaz do mesmo entender o que você está falando, né? Essa mensagem transmitida, né? Então, as notas explicativas, ela vai trazer uns detalhes a mais de forma textual e não de números, né? Então, quando a gente fala aí sobre a questão desse termo, ele deve compreender o quê? O entendimento de um processo de comunicação, tá? A sua relação com os objetivos da contabilidade. Então, quando a gente faz lá as demonstrações contábeis, depois vocês vão fazer análise, nada mais é do que você vai colocar no relatório. Por quê? Porque o administrador ou gestor, ele pode ser que não tenha conhecimento igual nós da área contábil, né? Vocês viram que a nossa disciplina ela é muito importante, pessoal, tá? Não falando que ela é mais importante do que a administração, de economia. Por quê? Porque as três unidas se tem aí fatores relevantes. Mas a contabilidade é o que coloca a mão na massa, né? Então, lá em administração, o pessoal aprende um pouquinho de contabilidade. Lá em economia, o pessoal aprende um pouquinho de contabilidade também. Então, dentro dessa questão de evidenciação, né, como vocês colocaram aí na área contábil, ela vai ligar os objetivos da contabilidade, transmitir uma informação, tá? Com garantia dessas informações e diferenciada, de um modo que a gente consiga entender. Por quê? Porque o mais difícil, vou dizer para vocês, é a gente fazer as demonstrações, tá? Então, fazer as demonstrações e fazer o relatório se torna um pouquinho mais difícil, por quê? Porque você deve compreender. Então, nada mais é do que um exemplo que a gente fala é entregar mastigado para a pessoa entender, aquela pessoa que vai estar na diretoria, na administração, para se tomar uma decisão. Vocês podem ver que na evidenciação se fala muito de demonstrações contábeis, tá? Pode passar o próximo slide. Então, é aquilo que eu falo, toda a informação que vocês colocam, ela deve ser bem explicada. Por quê? Porque nem sempre quem vai tomar decisão, né, tem conhecimento da contabilidade. Então, como vocês colocaram aí, ó, uma divulgação apropriada deve estabelecer o quê? Para quem a informação é dirigida e qual que é a finalidade, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês aí, como eu falei, nos demonstrativos lá da J. Macedo, todas essas informações, tá? Então, a contabilidade ela deve ser vista de que modo? De um sistema
de informação, de entendimento dentro da empresa, né? Então, nessa visão geral que a gente fala sobre a questão da evidenciação, o principal recurso que vocês colocaram aí a ser processado é a informação. Então, eu tenho que pegar essa informação e entender ela para me tomar uma decisão. É a mesma coisa a questão da parte de controle de gastos de vocês. Se vocês não tiverem o controle dos gastos que vocês têm mensal, como que vocês vão tomar uma decisão, né? Eu preciso adquirir roupa, eu preciso adquirir móveis, eu preciso... Então, tudo isso, pessoal, é dentro da relação das informações, tá? Então, dentro dessa questão, se ela não for bem processada, se ela não for bem digerida, né, que passa para o administrador, para o gestor, como eu falei, passando um caminhão aqui, que Deus o livre, fazendo um barulho grande aqui, né? Também que já passou. Então, pessoal, dentro dessa questão que eu falo para vocês, o recurso ele deve ser o quê? Bem processado. Para quê? Para que não gere, né, informações inoportunas, ou seja, tem que ser informações oportunas, como vocês falou. Então, a contabilidade vocês têm que entender basicamente o que estão fazendo. Como vocês falaram sobre o balanço, sobre a DRE, né? Como que eu vou gerar um relatório dos bens, direitos e obrigações da minha empresa? Como que eu vou passar para uma pessoa que não tem conhecimento? Então, é evidenciar o fato concreto, o fato real, o fato verdadeiro, tá? Pode passar o próximo slide. Então, dentro dessa questão que a gente fala, pessoal, evidenciação é um sistema de informação adequada, tá? Então, se torna evidente, como vocês colocarem, mostrar com clareza aquilo que não oferece dúvida, né? Imagina eu passar uma informação que vai gerar dúvida para quem está lendo, para quem vai tomar uma decisão. Por quê? Porque nós contadores, como eu sempre falo, a gente ainda tem uma vantagem, pessoal, que nós contadores nós podemos ser administradores, né? Lembra que eu falei? Agora, os administradores não podem ser contadores, né? Então, sai na frente essa questão da gente estar fazendo esse curso tão importante que vocês vão ver lá fora, tá? Eu não sei se todos estão no grupo lá de emprego e de vagas e estágio que eu coloquei, mas esses dias estavam precisando de 3 analistas, né? E o que que o analista faz? É isso, gerar uma informação para uma tomada de decisão, né? E querendo ou não, pessoal, é um salário até bom de analista. Não sei se vocês viram, se todo mundo está lá, mas R$ 3.500 inicial, né? Era necessário um pouco de experiência? Como que eu vou evidenciar essa informação? Como que eu vou compreender ela, colocar no papel e passar para o gestor, tá? Então, essas definições, elas servem basicamente justamente o que vocês colocaram, né? Para entendermos o que é evidenciar, tá? Então, seria aí a questão da divulgação de clareza, né? Divulgação de clareza de uma informação e uma compreensão imediata. Ou seja, se você é um profissional, se você tem conhecimento, isso se tem uma facilidade, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos, é importante a gente saber comunicar, a gente saber escrever, né? Hoje se tem aí uma dificuldade grande de você formular uma questão se você não lê, né? É igual o TCC. Vai chegar lá no TCC, vocês vão ver que vocês vão ter que ler muito para vocês começar a escrever, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade com essa questão dos alunos, deles não querem ler, né? E como que eu vou fazer o meu TCC? Que vocês vão ter lá a referência de vocês, citações, a compreensão do tema, tá? Por quê? Porque eu sempre falo para os alunos, quando vocês fazem um TCC, vocês estão fazendo um TCC para uma pessoa leiga. O que é uma pessoa leiga? Que não entende do assunto. Então, alguém pega lá um exemplo do resumo de um artigo, ele vai começar a ler, através do resumo vai, né, surgir interesse ou não para ele continuar lendo a pesquisa. Então, é o que eu falo para vocês. Dentro dessa questão, uma divulgação de clareza com o que vocês estão querendo dizer sobre aquele determinado tema, tá? Sobre aquela demonstração, tá? Pode passar o próximo slide. Então, pessoal, dentro dessa questão que a gente fala sobre a evidenciação, é importante a gente verificar que está ligado ao quê? Aos objetivos da contabilidade geral, também como as meninas falaram aí, tá? Então, seria a questão da garantia dessas informações diferenciadas, principalmente para os diversos tipos de usuários, né? Tem o usuário, tem os fornecedores, tem a questão dos bancos, tem a questão do governo, tá? Então, a evidenciação está ligada a essa questão de você fornecer uma informação concreta, tá? A gente sempre fala a questão do balanço maquiado. Alguém já ouviu falar sobre o balanço maquiado alguma vez? Algum professor chegou a falar? Quando se fala balanço maquiado, pessoal, nada mais é do que uma informação não verídica. Ela é alterada que não está dentro dos padrões da empresa,
tá? Ocorre muito isso? Infelizmente, tem empresa que sai fora da norma, não deveria, né? Então, é necessário que a gente compreenda essa questão também de uma informação verídica, né? Às vezes muita gente fala assim, mas não dá hoje para a gente viver nessas cargas de impostos. Pessoal, se você tiver um controle bem detalhado, tá? Com um profissional ali te acompanhando, você tem sim, tá? É alta? É alta, a gente sabe que é alta. Hoje o contador tem que ter esses conhecimentos adversos, tá? Para contribuir para a empresa, porque realmente a carga tributária é muito grande. Mas se dá para você manter com sua margem de lucro, né? Seu retorno de investimento. Então é importante que a gente tenha essa informação verdadeira, tá? Próximo slide aí. Então, pessoal, dentro dessa questão, como eu falo para vocês, é importante a gente saber o que é evidenciar, tá? O que seria essa questão. Então, esse chamado ACRS, tá, pessoal, é o Account Research Study, tá? Ele estabeleceu aí em uma de suas páginas os demonstrativos contábeis, deveria evidenciar o que for necessário. O que seria isso? Uma informação de utilização. Não adianta eu fazer vários relatórios que eu não vou utilizar. Um exemplo sobre a questão, principalmente nos escritórios de contabilidade, existe o sistema domínio, né, que é o mais comum, mas já existe outras. Lá você vai ter vários relatórios, tá? A partir do momento que você lança fiscal, que você trabalha com contábil, você vai ter vários, basicamente, relatórios. Mas esses demonstrativos, né, ele é necessário, né? Então é importante a gente entender isso também. Na parte aí do Hendricks, né, ele destaca sobre essa questão das situações, né, que poderia se tornar o que? Enganosos demonstrativos, se não reveladas. Então, se você vai revelar, se você vai publicar, tem que ser publicações verdadeiras, tá? Então, por isso que é importante, pessoal, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, vocês podem até passar o próximo slide, vocês verificarem essa questão das demonstrações contábeis nos sites, tá? Que eu vou mostrar no final da apresentação aí, eu vou estar mostrando para vocês o site, eu estou utilizando ele, que é muito bacana, tá? É um dos mais que eu utilizei para me fazer minha pós-graduação, que lá tem todas as informações que eu preciso. Então, se você quiser ter um pouco mais de conhecimento, procure entrar nesse site, baixar as demonstrações contábeis e ver a questão do real. Tire todas as dúvidas que você tenha, tá? Por quê? Porque provavelmente, futuramente, você pode trabalhar numa grande empresa. E isso vai fazer com que você tenha um pouco mais de conhecimento, tá? Então, aqui as meninas falam sobre a questão dos procedimentos, né, que afeta aí as apresentações de resultados, tá? Existe exatamente procedimentos que você, se você não lançar corretamente, gerar corretamente um relatório, você tem a apresentação de resultados, não aqueles verídicos, ou seja, uma ausência de evidenciação, ausência de informação concreta por uma decisão a ser tomada, tá? Então, essas apresentações, tanto de resultados lá da DRE que a gente fala, do balanço, né? Existem alguns métodos alternativos que a gente pode expor, né, para o cliente ou para o leitor nessa questão dos assuntos mais fáceis de compreensão, aquele quer dizer na parte de compreensão, tá? Aqui fala sobre a questão de mudança importante, né, dos procedimentos, então seria essa questão de você mudar de uma forma que a pessoa consiga interpretar, por quê? Porque na contabilidade, os relatórios, só vai compreender quem entende. Então, você tem que passar de uma forma mais fácil de compreensão, tá? Sobre a questão dos eventos significativos, relações que não derivam dessas atividades normais, ou seja, são aqueles eventos que não é tão comumente se utilizado na empresa, tá? Sobre a questão dos contratos especiais, mudanças relevantes que afetam aí a questão da expectativa, né, de futuro da empresa e também parte de mudanças sensíveis nas atividades, tá? Que isso quer dizer o quê? Mudanças sensíveis que ela pode alterar a decisão relativa à empresa. Por isso que a gente fala, né? Toda a informação ela deve ser registrada, deve ser lançada, tanto para controle gerencial, como também para a parte fiscal, tá? Então é interessante a gente observar coerente, né? Coerente e uma informação mais clara, tá? Próximo slide. Acho que essa aqui eu já falei, né? Então, pessoal, sobre a questão da interpretação dessas demonstrações,
tá? É uma tarefa única, como eu falei para vocês vão chegar lá, é muito bacana, vocês vão gostar, com certeza, tá? Quem está aí já com conhecimento da parte de gerar 1, gerar 2, vocês vão gostar. Então, vocês vão aprender primeiro o que é as demonstrações, né, gerais para análise, e depois vocês vão fazer essa análise. É muito bacana, porque são continhas simples e fáceis de entendimento, tá? Então, depois dessas análises que vocês forem fazendo, vocês vão entender o porquê, né, a empresa está passando por dificuldade. Então, entra aquela questão, né, dos recursos próprios, recurso de terceiro, se a empresa está na mão de terceiro. Então, através da análise, você consegue observar e expor isso aí no relatório, tá? Sobre essa questão dos conceitos, né, a gente, até vocês falaram aí sobre a questão da evidenciação adequada, né, a justa e também a plena, tá? Então, dentro dessa questão são a composição da informação, que tipo de informação eu vou colocar no meu relatório. Professor, acho que para mim está travando um pouco. Possíveis a serem entendidas no futuro, tá? Então, pessoal, estão me ouvindo? Tranquilo aí? Eu estou agora pelo celular aqui para a gente finalizar a aula. Agora sim, professor. Ah, beleza. Tá. Tá. O que acontece? Eu estou com os slides das meninas aqui e eu estou conseguindo ver, mas pelo celular é um pouquinho menor. Vou tentar aqui ver se eu consigo explicar para vocês, tá? A gente vai demorar tanto porque minha internet caiu aqui. Deixa eu ver se voltou aqui. Que daí fica fácil pela questão do computador. O celular ajuda, sempre tem esses probleminhas. Vamos lá. Deixa eu entrar pelo computador, acho que voltou aqui. Bom, acho que voltou, né, pessoal? Felizmente tem essa questão da internet, tá? Vocês estão me ouvindo, qualquer coisa vocês podem falar aí sobre se está travando a fala ou não, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão que eu falei para vocês, seria essas questões aí das informações, das demonstrações, elas serem significativas para as publicações, tá? Ou seja, serem entendidas plenamente. Por isso que quanto mais a gente estuda, pessoal, quanto mais a gente faz leitura, porque o diferencial do profissional lá, aí vocês vão ver
que vai existir várias oportunidades para vocês, tá? No meu tempo não tinha muita... Tá travando aí, pessoal? Não. Professor. Tá ok agora? Okay. Tá travando? Tá, então vamos... Deixa eu acelerar um pouquinho aqui para a gente não demorar tanto, tá? Então, pode passar o próximo slide. Então, dentro dessa questão, pessoal, é importante a gente compreender o que a gente está fazendo, tá? Por quê? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. A gente está lá fazendo o cálculo, o exercício que a gente aprendeu, mas não está entendendo para que, né, a gente está fazendo aquela conta, para que aquela informação eu vou estar utilizando, tá? Então, existe aí a questão do desafio, como vocês colocaram aí sobre o processo de evidenciação, tá? Então, os usuários internos, eles podem estar mais o quê? Interessados nessas informações para uma tomada de decisão. Para quê? Traçando metas e objetivos para a empresa. Por isso que eu falo, a informação, ela tem um valor muito agregado, tá, pessoal? É importante a gente entender para que eu estou fazendo aquilo, né? Aquele cálculo. E isso nada mais é para a gente verificar, ter uma previsão aí, seja para capacidade de geração de caixa, para pagamento, para investimento. Então, aquela informação, ela tem que ser de um maior detalhe, tá? Pode passar o próximo slide. Então, a evidenciação é isso, tá? Então, como vocês colocaram, exatamente, existem vários métodos existentes hoje na contabilidade, tá? Para a evidenciação dessas demonstrações contábeis. E os mais importantes são esses aí, né? A forma de apresentação das demonstrações, de que forma você vai apresentar para uma pessoa, tá? Dentro dessa questão, a informação, né? Que não, vamos dizer assim, tem aquela significância, mas é necessário estar dentro do relatório para que você coloque posteriormente numa nota explicativa sobre essa questão dos quadros demonstrativos, tá? Os comentários do auditor para uma melhor compreensão e também a questão dos relatórios aí, como vocês colocaram, para a administração. Por quê? Porque nem sempre o profissional que vai tomar decisão se tenha conhecimento pleno dessa informação, tá? Pode passar o próximo slide. Então, pessoal, dentro dessa questão que a gente fala, tá? No Brasil aí realmente, tá? Prevalece essa ideia de que a evidenciação é quase sinônimo de notas explicativas, tá? Então, na verdade, essa questão da evidenciação, ela está sempre contida nesses relatórios formais que a gente faz, tá? De uma forma de apresentação para conter o quê? Maior quantidade de informações, tá? De uma forma que você possa compreender de fato real o que está acontecendo na empresa. Por quê? É a questão da omissão de informações, né? Se você omitir uma informação para a empresa, e isso afeta o quê? Lá no resultado, tá? Então, dentro desse contexto que a gente fala, deve ser todas as informações registradas de uma forma mais simples e objetiva, tá ok? Próximo slide. Então, pessoal, dentro dessa questão aí, então as notas explicativas, como vocês falaram, basicamente o objetivo é passar uma informação, né, detalhada de uma forma para compreensão. Então, as vantagens existem, tá? A apresentação da informação não quantitativa, como vocês vão ver posteriormente, que não se coloca muito número nessas notas explicativas, tá? Qualificações e restrições, evidenciação de maior volume de detalhes, tá? Numa mesma informação, e também a questão da descrição e a importância dessa demonstração para a empresa, tá? Próximo slide. Então, os tipos mais comuns de notas explicativas são essas, tá? Explanação de técnicas ou mudanças de métodos. Essa aqui seria mais para uma área determinada, tá, pessoal? Então, existe vários tipos de notas explicativas, vamos dizer assim, para cada setor, tá? Existem explanações sobre direitos de credores e ativos, ativos ou passivos, restrições para pagamento, transações que vai afetar o capital e os direitos dos acionistas e também a questão da descrição de contrato. Então, através disso, você pode acrescentar em cada nota explicativa com a seguinte forma, tá? Forma técnica, para qual setor você vai direcionar. Então, para cada uma, você pode especificar de uma forma mais adequada. Para explanações técnicas, pessoal, seria para aquelas pessoas que já têm conhecimento, tá? Para aquelas que não têm, aí você vai ter que fazer uma explanação mais minuciosa, com detalhes simples de se entender, tá? Próximo slide. Dentro dessa questão aí de evidenciação, pessoal, tá? É bastante interessante a gente ver, tá? Que as demonstrações, elas são primordiais, por isso que eu sempre falo para vocês, aprendam bastante. Quando vocês tiverem a disciplina demonstração, pessoal, lá que vocês vão aprender um pouquinho mais de balanço, de DRE, DRA, fluxo de caixa, tá? Os demonstrativos, fluxo de caixa, método direto e indireto.
é importante que vocês conheçam detalhe por detalhe, porque posteriormente vocês vão fazer um relatório em cima disso, tá? Então, é importante a gente saber para que a gente está fazendo aquele relatório. Então, para cada relatório, se tem aí uma junção de informações, tá ok? Próximo slide. Bom, aqui fala sobre a questão dos comentários, né, do auditor, tá, pessoal? Então, tem que ser um efeito relevante, todas as informações que você coloca no relatório, como eu falei para vocês, tá? Um efeito relevante sobre os métodos contábeis, os princípios, a gente deve seguir os princípios, tá? Sobre essa questão da diferença da opinião entre o auditor e o cliente, por quê? Porque o cliente não vai ter o conhecimento técnico que a gente tem, tá? Então, quando vocês chegarem lá no final, eu sempre digo assim, quando a gente está se formando, e a gente pega o canudo, né? Lá na formatura você fala, o que eu aprendi esses 4 anos na contabilidade? Vocês vão ter essa sensação, pessoal, tá? Mesmo que a gente se dedique os 4 anos, tá? Eu não digo para aqueles que não se dedicam, realmente ele fala, o que eu aprendi, né? Será que os 4 anos foi perdido? Mas quando você começa a trabalhar na área, você vai relembrar, tá? Tudo que vocês estão estudando até aqui, tá? Então, pessoal, é importante a gente saber essa diferença de opinião, tá? Sempre opina quando você tem conhecimento técnico. Nunca, eu sempre falo para os alunos, nunca utilize essa palavra eu acho, né? Eu acho muito feio porque não é certeza. Se você não tem certeza, não fala, né? Então, a gente não deve se falar num relatório, um exemplo, numa conversa, você falar eu acho, né? Por quê? Porque eu acho é não ter certeza, e a gente precisa ter a certeza. Então, existe essa questão da diferença da opinião. Se você tem uma opinião, define ela e vai até o final. Mas, é claro, opinião concreta, com base, tá? Nunca nessa questão do eu acho, tá? Então, pessoal, sobre essa questão aí que vocês falam, né? O auditor, ele não conseguir persuadir o cliente a utilizar um critério preconizado, tá? Sobre a questão do critério que ele vai utilizar em relação às notas explicativas, ele deve apontar o fato na sua opinião, tá? O porquê disso. E aí, a partir daí, o cliente pode tomar a sua decisão. Próximo slide. Dentro dessa questão, pessoal, então a última forma, como vocês colocaram aí de evidenciação, né, seria a questão dos relatórios da administração. Então, são caráter não financeiro, né, em alguns fatos, né, que ocorre, tá? Então, são expectativas em relação ao futuro, por quê? Porque o administrador ele quer tomar uma decisão rápida, tanto para abrir uma filial, como para adquirir um bem, adquirir imóveis, né? Dentro dessa questão, pessoal, essas evidenciações, elas são importantes, tá? Desde que não sejam o quê? Auditadas ou não sejam sujeitas à revisão do auditor. Então, ela é importante desde que você não precise revisar posteriormente, tá? Então, é necessário que a gente confie nessa informação e sempre quando vocês forem trabalhar, vai existir casos que as informações que a gente está ali declarando, alguém chega a pedir para alterar, tá? Principalmente por um volume de venda, um volume de receitas, que às vezes as pessoas, principalmente os gestores, pretendem pagar menos impostos, né? Como eu falei para vocês. E através do pagamento de impostos, né, é o que a gente tem aí o valor já denominado da receita. Então, a receita, basicamente, para quem quer empresa lucro real ou presumido, se tem ali basicamente pelas receitas. Já real é lucro líquido, né? O lucro antes do imposto de renda é contribuição. Então, dentro dessa questão, evidenciação, registro, tá? É necessário que se tenha uma informação concreta com base no que foi acontecido, tá? O que aconteceu, o que já foi basicamente finalizado. Próximo slide. Então, pessoal, sobre essa questão da lei da sociedade por ações, acredito que vocês lembram, né, dessa lei 6.404/76, fala sobre a questão das notas explicativas, tá? Estabelece que essas devem indicar aí alguns outros conceitos, tá? Que lá vai estar falando sobre essa questão, notas explicativas que a gente vai ver agora. Pode passar o próximo slide, tá? Então, nessa lei da sociedade por ações, lá vai detalhar tudo sobre essa questão. Os critérios de avaliação, dos elementos patrimoniais que vocês já falaram, tá? Como que eu vou avaliar o meu bem, sobre a questão dos investimentos em outras sociedades, vai estar também detalhando sobre a questão do aumento do valor dos elementos dos ativos de novas avaliações. Não sei se vocês viram nessa questão lá da Contabilidade Geral 2, sobre como você vai avaliar novamente um ativo, né, por você estar
valorizando ele, trocando uma peça, fazendo uma pintura, em outros, né, termos que a gente fala sobre como que você vai reavaliar esse bem, tá? Que ele vai aumentar. Sobre a questão também dos ônus reais, constituída aí pelos elementos do ativo, sobre a questão aí das responsabilidades eventuais, sobre as taxas de juros, opções de compra de ações, números às espécies e classes de ações de capital social, quando você pode acrescentar, aumentar o capital social da sua empresa, ou seja, recursos próprios, ajuste dos exercícios anteriores, o que você deve fazer de modificação. Também a questão dos eventos subsequentes, né? A questão da data de encerramento aí do exercício. Então, dentro lá das concepções que a gente fala, chegou 31 de dezembro, se tem o encerramento do exercício, né? Você vai encerrar o exercício do ano anterior, um exemplo, 2020. 31 de dezembro de 2020, é o último dia para você finalizar as suas escriturações, os seus lançamentos. No dia 1º, né, de janeiro, você já tem aí basicamente a composição de todas, era para ter, né, a composição de receita, despesas, o que modificou, né, basicamente ali na DRE, para posteriormente você fazer a atualização do balanço. Por quê? Porque o balanço sempre a gente faz por último, né? Primeiro DRE, eu faço a apuração tanto das receitas, o que eu vendi, né, tanto de serviços, mercadorias, tiro toda aquelas questão de devoluções, impostos, aí entre as despesas operacionais, vou fazer basicamente a apuração do resultado do exercício para ver se teve um lucro, né, ou prejuízo. E a partir daí eu faço a atualização do balanço patrimonial. Então é necessário a gente ter o que em mente, né, essa forma de como que eu vou fazer basicamente a finalização, ou seja, o efeito relevante dessa demonstração contábil. Próximo slide. Bom, então dentro dessa questão que vocês colocaram aí, a contabilidade ela reconhece que a empresa ela é um instrumento apto, né, para adicionar ali valores, como eu falei, aquisição, né, a gente adquire móveis, utensílios, veículos, entre todos ali que a gente fala de bens, para que esse valor seja reconhecido, principalmente encerrando o exercício, tá? E dentro dessa prática, né, de registro, pessoal, a gente tem aí 3 parâmetros fundamentais que vocês colocaram para reconhecimento da receita. A existência de um valor objetivo de mercado, qual que é o valor que eu tenho existente, tá? Desse bem, desenvolvimento de grande parte aí, basicamente, do esforço do ganho da receita, tá? E a possibilidade de estimar as despesas associadas com a produção relacionadas àquela receita. Por quê? Para mim ter receita, eu tenho que ter despesa, tá? Então, pessoal, uma boa evidenciação aí dentro do contexto geral, ela pode auxiliar e traçar essas tendências de maneira mais adequada, mais harmoniosas, que a gente pode falar, tá? Então, a evidenciação é uma condição que realmente ela está acima aí dos próprios princípios, tá? Ela está intimamente ligada a essas necessidades de informação aos usuários, tá? Variáveis no tempo e em questão no espaço, tá? Então, hoje a gente sabe que o investidor ele é muito exigente mesmo, tá? E sofisticado em termos de informação. Então, hoje todas as pessoas que procuram investir, eles vão procurar saber dessas informações que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês aí da J. Macedo, tá? Então, o investidor ele vai tomar basicamente as decisões baseadas nessa questão da melhor quantidade de informação que ele tem, porque através daí ele pode ter uma decisão formada. Próximo slide. E no sentido aí, pessoal, né, finalizando aqui a questão da explicação das meninas, só complementando, tá? Então, quanto mais evidenciação, ou seja, mais clareza nessas informações, fica mais fácil e ágil, como eu falei para vocês, a gente tomar uma decisão, tá? Então, a evidenciação ela é um compromisso que a gente tem que ter, ou seja, uma informação verdadeira, como eu falei para vocês, de balanço maquiado, ou seja, alteração basicamente que não rege aí os princípios, tá? Então a gente tem que ter, eu acredito que vocês em algum momento vocês vão estudar a ética contábil, eu acredito que alguns aí não estudaram ainda sobre essa questão, né? O que eu devo fazer como contador? Seguir regras e normas, tá, pessoal? Por quê? Porque nem sempre quem está lá na direção, gerência, administrador, ele sabe que nós, contadores, nós temos ética. Então, toda a profissão, todas as pessoas que se formam, ela tem uma forma, né, de atender. Existe formas de atender o quê? A parte de divulgação de informação do meio. Então, todas as profissões têm o conselho de ética, tá? Então, é necessário a gente lembrar disso. Por quê? Porque nós, contadores, a gente pode fazer uma revolução grande aí nas informações da empresa. Vocês vão notar isso. Mas sempre prezar
pelos princípios, tá? Seja os princípios contábeis, seja os princípios éticos, que isso vai trazer aí e vai agregar valor ao profissional. Tranquilo? Bom, obrigado, meninas, pela apresentação. Vocês podem fechar, eu vou apresentar aqui a J. Macedo, e aí a gente já finaliza a nossa aula de hoje, tá? Alguém ficou com dúvida, pessoal? Dúvida, tranquilo? Então, isso aqui nada mais é para aquelas pessoas que não leram, né? Fizeram essa leitura prévia sobre evidenciação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, pessoal, basicamente compartilhar sobre a J. Macedo. Tem outras empresas, mas a dela é mais compreensível. Não sei se algumas de vocês aí entraram, né, lá no site para baixar, mas é importante vocês, como profissionais, vocês já vendo isso, tá? Então tá aqui, pessoal, ó, J. Macedo. Isso aqui, basicamente, como eu falei para vocês sempre vão vir investidores, relatórios trimestrais, demonstrações, lá vai ter tudo, né, basicamente o que você procura sobre a parte contábil. Então aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver o relatório, acho que sumiu aqui, deve ter. Ó, isso aqui é o relatório, então, basicamente, aqui são as notas explicativas, ó, das demonstrações contábeis sobre o exercício social, né? 31 de dezembro que finalizou, então, são valores expressos em milhares de reais, exceto sindicato de outra forma. Então, aqui tem a questão, ó, ela inicia aqui, notas explicativas. Deixa eu só voltar um pouco mais aqui. Ó, aqui vocês vão ter a DVA, tá? Como eu falei para vocês na última aula. Então, nós vamos ter aqui as notas explicativas sobre as informações, principalmente da companhia. Essas informações, pessoal, que está aqui, basicamente é aquelas que não estão no relatório, tá? Então, você tem que complementar o que você não conseguiu colocar em números, né? Temos aqui a análise de efeitos, né, da COVID, informações sobre a companhia, base de preparação e apresentação dessas demonstrações. Direitos de 31 de dezembro de 2009. Então, ele faz um comparativo, tá? Tranquilo, pessoal? Achei que tinha caído aqui a minha conexão. Vocês estão ouvindo aí, né? Beleza? Aqui fala sobre a questão dos recursos de terceiro, tá, pessoal? Ó, e recursos próprios. Então, ele fala uma representação. Então, aqui nada mais é do que um comparativo. Então, é interessante vocês verem isso, tá? As principais políticas contábeis da empresa, a base de consolidação, ó. Então, as empresas que têm parceria, né, no Uruguai, no Brasil, tá? Então, essas demonstrações elas vão estar compostas aí por vários itens, ó. Capital fechado, aí vai ter a questão do capital aberto, tá? Isso aqui são ações, basicamente, que a empresa compre, tá? Então, é bacana vocês entrarem nisso aqui, pessoal. Tá? Tem muitas coisas aqui, pessoal, que vocês vão ter que pesquisar. Por quê? Porque não é comum a gente estar falando na contabilidade, tá? Mas se fala muito receita, despesas, ativo, passivo, tá? Então, é importante, ó. Aqui fala sobre os tributos sobre o lucro, tá? Então, sobre a questão dos ativos e passivos. Vamos ver se aqui fala sobre a questão lá da parte do... não vai ter. O ativo de imposto de renda, contribuição social diferida, é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais. Aqui fala sobre a questão, né? Se você tem prejuízo, basicamente você tem alguma diferenciação na parte da tributação, tá? Então fala sobre os estoques, tá? Sobre o imobilizado, ó, reconhecimento e mensuração, entre outros itens importantes. Tranquilo, pessoal? Então, assim, não deixe, tá? Não deixe de, basicamente, entrar nesse site, dar uma pesquisada. Vocês vão utilizar muito quando vocês estiverem lá em análise das demonstrações contábeis. Tá? É importante que vocês vejam isso com os bons olhos, tá? Que vocês sejam grandes profissionais atuando na prática. Tá? Eu não sei se o professor da disciplina vai estar passando exercícios fictícios para vocês, tá?
a Fabiana está fazendo essa disciplina, né? Então, assim, já passou pelas demonstrações contábeis, Fabiana? Acredito que sim, né? Já, né? Então, eu fiz um trabalho para analisar a loja Renner. Muito interessante, bem legal. Vocês gostaram? Você gostou, no caso? Gostei, aprendi bastante coisa. Isso, exatamente. Por quê? Porque lá na parte de análise, pessoal, a gente faz exercício fictício. E o porquê eu não utilizar aí uma demonstração verídica, real, tá? Então é importante que vocês entrem nesse site, pesquise, né? No final vocês vão ver que é importante a gente compreender esses tipo, outras contas, né? Que a gente não trabalha aqui, porque o tempo é curto, mas é importante vocês verificarem essa forma aí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, tranquilo? Mais uma vez, parabéns às meninas aí, tá? Então, só como sugestão, as próximas apresentações em outra disciplina, vocês podem estar fazendo um slide aí com poucas linhas, tá, pessoal? Para ficar mais detalhado, mas parabéns aí pela apresentação. Tranquilo? Alguém quer falar algo? Perguntar algo? Não? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então, lembrando que na próxima segunda-feira a gente não tem aula, vocês sabem que é feriado, né? 15 de novembro, tá? Então não vai ter aula. Terça-feira vocês têm uma atividade para fazer, e aí a gente só volta no dia, deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, no dia, se não me engano, dia 22, que vai ser, deixa eu até ver aqui, eu não sei se todos apresentaram, mas aqui pelo calendário aqui, pessoal, o professor Ivan deixou dia 22. Ele deixou em aberto, até 3 participantes. Caso algum colega de vocês não apresentaram, tá, entre em contato comigo. Senão a gente vai dar prosseguimento aí falando um pouquinho sobre essa parte, conflito de agência, assimetria de informações e teoria contratual da firma, tá? É um tema aí não muito longo que a gente vai estar falando, mas aí a gente vai estar apresentando para vocês no dia 22/11, que vai ser basicamente aí numa segunda-feira, tá? Então, segunda-feira que vem vocês não têm aula, porque é dia 15 de novembro, feriado. No dia 16 vocês vão ter esse trabalhinho, né, essa pesquisa sobre o conflito de agência, simetria de informações e teoria contratual, tá? E aí, no dia 22/11, né, vamos ter a apresentação de um grupo, mas se não tiver participantes, se todos já apresentaram, a gente vai estar apresentando resumidamente aqui para vocês e finalizando o contexto, tá? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não? Então tá. Pessoal, bom resto de semana para vocês. Muito obrigado aí pela paciência, a compreensão, tá? E a gente está por aí. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Um abraço e até mais.